Olá, meu querido irmão e minha irmã, boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor traga o descanso, o renovo espiritual que você tanto busca e tanto precisa. E para isso eu quero trazer uma mensagem que fala sobre obediência, que vai fazer com que você analise os motivos que podem estar prendendo você em algum deserto por mais tempo do que o esperado. E ao final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Vai ser uma bênção, vai ser tremendo. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, nós temos unido a nossa fé em oração. Eu tenho trazido aqui uma palavra de esperança e eu conto muito com a sua participação, tá bom? Não vamos quebrar essa corrente, tem sido maravilhoso. Então vamos começar. Eu sei que você já sabe disso, mas nós vivemos em um mundo cheio de leis, cheio de regras. E quando uma pessoa desobedece às leis dessa terra, ela corre o risco de ser punida pela justiça, não é assim? Da mesma forma, quando um filho desobedece aos seus pais, ele corre o risco de fazer as escolhas erradas e acaba sendo castigado por isso. E assim também, quando você conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, você poderá sofrer as consequências. E infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo amargas consequências simplesmente por serem teimosas e desobedientes. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo hebreu no deserto, que viveu em desobediência por muitos anos, mesmo sendo sustentados pelo Senhor de forma milagrosa. E eu quero ler para você uma passagem que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que fala sobre isso. Olha o que diz. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus ensinamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha isso, irmãos. Todos nós sabemos que o povo hebreu foi o povo de Deus que ficou escravizado ali no Egito por 400 anos, debaixo de muito sofrimento, de muito lamento, porque Faraó era um líder cruel, um homem mau. Então o Senhor levantou Moisés e o seu irmão Arão para conduzir toda aquela gente a uma terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E nós sabemos o que aconteceu. Faraó não quis libertar aquele povo e Deus precisou enviar pragas para que ele mudasse de ideia. Até que chegou um momento em que Deus abriu o Mar Vermelho, fez com que toda aquela multidão, que eles acreditam que era uma média de 1,5 milhão de pessoas, e eles atravessaram o mar a pés enxutos. Isso mesmo, ninguém se perdeu, ninguém morreu. E imagine que em toda aquela multidão tinha pessoas aleijadas, pessoas doentes, pessoas idosas, crianças, e mesmo assim aquele povo atravessou todo aquele mar, toda aquela extensão, e quando eles conseguiram atravessar, Deus fez com que os cavaleiros de Faraó, que estavam indo contra eles, atrás deles, todos eles morreram afogados. Então foi um livramento imenso, maravilhoso, e durante toda a Bíblia nós vemos esse exemplo sendo contado, porque é um milagre grandioso que mostra o poder de Deus. Só que quando eles atravessaram o mar, a Bíblia diz que Deus não permitiu que eles fossem para um lado onde havia os filisteus, porque senão poderia haver uma guerra e o seu povo não estaria preparado. Então Deus deu a direção para que eles atravessassem o deserto, porque no deserto eles veriam também os milagres de Deus, o suprimento, seria um lugar de maravilhas, para que eles vissem que Deus estaria com eles até mesmo nos momentos difíceis. E eles não ficariam para sempre no deserto, porque nós não nascemos para morar em desertos. Deserto é um lugar onde é muito quente de manhã, na parte da tarde, e quando chega a noite é muito frio, a temperatura cai muito. Então nós não nascemos para viver dessa forma. Sabe, naquele momento onde a vida é só lutas, você vive muito tempo naquilo ali, você não consegue sair. É lógico que todos nós passamos por muitas aflições, mas nós podemos experimentar o refrigério da presença de Deus, podemos ter a paz de Cristo em nosso coração,
Onde houver caos, onde houver guerra, pode haver paz em nossa vida. Mas voltando a falar daquele povo, eles poderiam ter atravessado aquele deserto em poucos dias ou talvez meses. E o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos naquele deserto, isso mesmo, 40 anos simplesmente porque eles eram desobedientes. Aquele povo não aprendeu as lições que Deus queria trazer a eles. E o que é pior, eles se voltaram totalmente contra o Senhor. O tempo todo eles reclamavam, eles tinham o coração endurecido, eles queriam saber somente de pecado, de blasfêmia. Aquele povo era rebelde. E mesmo assim Deus foi fiel com eles, Deus não deixou com que faltasse alimento. A Bíblia diz que nem as roupas deles envelheciam. Deus ele prometeu e ele foi fiel. Mas aquele povo não pôde entrar na terra prometida. Esse foi o preço que eles pagaram. E pode ser que você também aí, meu irmão, você também está passando por um deserto terrível, uma vida muito difícil, e você não está enxergando uma saída. Já faz muito tempo que você está caminhando nesse deserto. Mas será que assim como os hebreus, você também não tem andado em círculo nesse deserto? Por você não entender que você precisa mudar certas atitudes, você precisa abandonar uma vida de pecado, ou então os erros do passado, você precisa fazer o que Deus está te pedindo. Se você ler aí 1 Coríntios capítulo 10 aí na sua casa, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele nos exorta a não seguirmos o mesmo exemplo daquele povo, do povo hebreu. Ele diz que nós não podemos cobiçar as coisas más, não podemos criar falsos ídolos, não podemos cometer imoralidade sexual, porque tudo isso nos mantém presos no deserto e nos impede de seguir em frente. E diante de tudo isso que eu te falei aqui, eu quero que você reflita numa coisa. O que tem te prendido no deserto por tanto tempo? Existe alguma área da sua vida na qual você tem sido desobediente? E isso eu não estou falando apenas de pecado, viu? Eu quero dizer o seguinte, às vezes num relacionamento, você sabe que esse namoro não é de Deus. Você sabe que essa pessoa não é a escolhida de Deus para você. E mesmo assim você desobedece, porque você não quer romper com o relacionamento, por medo de sofrer, por medo do que a outra pessoa vai pensar, vai sofrer, mas você precisa confiar em Deus, amém? Se você quiser experimentar o melhor que Ele tem para a sua vida, você precisa fazer renúncias, você precisa abandonar tudo que te afasta do Senhor, tá bom? E talvez o seu problema não seja pecado, não seja alguma coisa errada que você está fazendo, mas seja a sua murmuração. Você reclama o tempo todo, você não consegue glorificar a Deus no meio da prova, no meio do deserto. Então, meu irmão, creia que o seu deserto vai passar, você não vai ficar aí para sempre. Então aprenda as lições o mais rápido possível. Comece a louvar o Senhor, comece a plantar coisas boas e os frutos bons vão vir na sua vida. Então não desanime, porque Deus ele tem o melhor para você, mas você precisa fazer a sua parte. Então faça como o salmista, certa vez ele orou assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Deus, me mostre se existe algo que eu estou fazendo que está interrompendo os teus planos da minha vida ou que estão atrasando. E quando você fizer essa reflexão, peça ajuda a Deus para romper, para vencer, para de uma vez por todas você dar a volta por cima e começar a obedecer ao Senhor. Amém? E agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você puder, feche os seus olhos. Você que entendeu essa mensagem, Deus falou com você e a partir de hoje você está disposto a fazer a vontade dEle. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo, meu Pai. Muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de unirmos a nossa fé. E eu creio, meu Pai, que grandes coisas o Senhor tem para nós, mesmo quando sentimos fracos, mesmo quando achamos que não há saída. É nessa hora que o Senhor vem falar conosco, que o Senhor nos dá uma direção, porque como diz a Tua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Oh, meu Pai, e assim como o Senhor colocou aquele povo no deserto para provar o que estava em seu coração, assim também eu creio, meu Deus, o Senhor está sondando a nossa vida agora. O Senhor está vendo aquilo que está lá no nosso íntimo e por isso te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos falhos, somos pecadores, acabamos errando e fazendo coisas que não te agradam. E como consequência dos nossos erros, ó Pai,
muitas vezes acabamos prolongando o tempo em que nós estamos acabamos prolongando o tempo que nós passamos nesse deserto espiritual. Oh, meu Deus, se existir algo que tem nos afastado do Senhor, que tem nos impedido de receber as Tuas promessas, assim como aquele povo hebreu, que o Senhor venha nos mostrar, Deus. Nós queremos a Tua presença mais do que tudo. Nós não temos para onde correr. Tu és a nossa salvação, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu oro, meu Pai, pela vida desse irmão e dessa irmã. Tem passado por lutas terríveis, ó Deus. Tem passado por momentos dificílimos. Mas eu costumo dizer, meu Pai, que se não fosse a graça do Senhor, as dores dessa vida seriam insuportáveis. Mas graças a Deus nós temos a Ti, ó Deus. Oh, meu Pai, derrama da Tua presença. Nós precisamos, Pai, que o Senhor se manifeste nas nossas fraquezas. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Coloca sobre nós a Tua mão, para que tudo que fizermos prospere, dê frutos. Nós não queremos mais, meu Pai, ficarmos murmurando, reclamando, envolvidos com relacionamentos que não Te agradam. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos em santidade, a vivermos em obediência. Em nome de Jesus, meu Pai, que esse filho e a Tua filha, eles entendam que estar com o Senhor vale mais do que qualquer outra coisa nessa vida. E que o Senhor derrama da Tua força, fé, sabedoria, para que essa pessoa continue caminhando com a certeza de que o Senhor sempre vai estar do nosso lado, nos momentos bons ou ruins, na força ou na fraqueza. Que o Senhor nos capacite, meu Pai, porque queremos ter a vitória hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, como é bom buscar a Deus. Que você possa continuar orando aí da sua casa, buscando ao Senhor. Saiba que todos os dias às 6 horas da manhã eu tenho um compromisso com você. Nós vamos unir a nossa fé e eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós. Amém? Deus é maravilhoso. Eu poderia ficar falando aqui muito e muito tempo. Eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo ver o que Deus faz na sua vida, o que Deus está fazendo na vida de vocês. Então eu leio os comentários, eu oro e eu fico muito feliz por vocês participarem aqui comigo. Tá bom? Não deixe de compartilhar. Muitas pessoas podem ouvir e serem transformadas, mesmo que elas não demonstrem. A palavra não volta vazia. Amém? Então compartilhe e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.